eu acho que a maneira como se enfrenta a questão é muito focada e há uma premência da opinião pública, né, nas ações diretas de retaliação, né? Como já foi comentado aqui, isso é uma fórmula repetida a exaustão há pelo menos 20 ou 25 anos. Não é que a teoria isoladamente vai resolver qualquer coisa. É uma maneira de você apresentar perguntas frequentemente incômodas, para que isso seja instrumental ao planejamento de mais longo prazo, tá? O que vigora na situação do Rio de Janeiro, e que fez do Rio de Janeiro uma espécie de parâmetro, de paradigma de como as coisas podem ficar ruins no Brasil todo, né, foi essa imagem de que nós vivemos uma guerra, né? Isso foi migrando aos poucos de metáfora para um certo consenso na opinião pública e mesmo nos organismos de segurança. Isso tem consequências, né? Numa situação nominada como guerra, qualquer perspectiva que não seja imediata, que não seja emergencial, ela perde força, ela perde poder, ela perde legitimidade. Então, dialogar com a sociedade parece uma perda de tempo, né? Ouvir especialistas de gestão ou de antropologia ou de ciência política pode parecer perda de tempo, de dinheiro, né, com gente que vai trazer uma série de discussões que não vão responder tiro, não vão responder bala. Então, a solução militar, né, ela, sim, é muito resumitiva, né, e com um custo muito elevado, né, com um custo de vidas, seja de população civil, seja de policiais que acabam, de alguma maneira, funcionando como peões de uma política que não tem objetivos claros, nem indicadores claros de sua efetividade. Nós temos agora uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. O crime tem que ser combatido da mesma maneira em todos os lugares? Não, de forma alguma. Vamos a uma questão específica do entorno do Distrito Federal, as cidades mais violentas do país hoje. 17 cidades do entorno, Gama, Planaltina, Ceilândia. É evidente que já foi testado a otimização do policiamento, a Força Nacional de Segurança já esteve presente, com 400, 500 homens, e você não teve uma redução do número de homicídios. Então, para aquela região, o que funciona de fato é esporte, lazer e cultura. De fato, tem uma experiência interessante de samambaia, de esporte à meia-noite, uma coisa assim. Eles saem da escola e ficam jogando. Interessante, não são experiências nem novas, não. Elas já foram apresentadas no mundo ao longo dos últimos 20 anos. Em Nova York isso foi feito, em Chicago também. O que chega para a gente, lamentavelmente, é a ação de força, de energia e de ordem urbana que foi implementada em Nova York por Giuliani. Mas o que funcionou lá também foi o acesso ao esporte, lazer e cultura. Então, já está provado que você duplicar o número de policiais num determinado local ao longo de 5, 6 meses, você não reduz o número de homicídios. Então, para aquela região específica, é uma solução, que não determina força. Para o Rio de Janeiro, eventualmente, é uma solução de força, sim, aliada a alguma outra solução. Mas uma solução de força inteligente. Não a ação policial rotineira a cada 2 ou 3 semanas, não. Uma ação de presença policial efetiva, como no caso a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora. Como desarmar, por exemplo, os traficantes tomam um morro, estão lá encastelados no alto do morro, com um armamento pesado. Como é que se enfrenta isso? A não ser com a situação de força, eles não vão entregar as armas. Olha, a chegada da polícia, no dia que ela vai se estabelecer, de fato você vai ter um enfrentamento. A partir do momento que a polícia se estabeleceu, não. O enfrentamento ele não ocorre mais. Mesmo em grandes comunidades, como o Complexo do Alemão, como Jacarezinho, é só a chegada, no momento da chegada da polícia existe um enfrentamento, sim, até com 1.500, 2.000 homens. A partir do momento que a polícia se estabeleceu em pontos geográficos favoráveis, os traficantes desistem da ação. Eles procuram outras localidades, eles abandonam suas armas, eles passam a exercer outra atividade criminosa também, no caso, o roubo à residência, o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, é um fenômeno no Rio de Janeiro. Nós temos no Rio de Janeiro um aumento de 40% no número de roubos à residência nos últimos 5 ou 6 meses. Em função de quê? Do advento das unidades pacificadoras, somado ao advento das milícias. As milícias hoje já dominam 200 favelas na cidade. Muito mais que... Eu vou usar o nome de facção, sim, porque senão a gente não consegue esclarecer a população, tá? Muito mais que o Comando Vermelho, que são 85 comunidades, 86. O terceiro comando com em torno de 29 comunidades e o ADA com em torno de 35 comunidades.
Repito, não são organizações, bom, são organizações criminosas. Não entendo que não seja crime organizado. Mas olha só, isso é uma situação. Agora você, por exemplo, definiu bem, quer dizer, o Rio de Janeiro foi loteado entre quadrilhas de traficantes e facções de policiais agindo por conta própria e transformando essa ação num negócio. Dário, como é que você caracteriza isso do ponto de vista sociológico, já que o Estado deveria ter o monopólio da violência, do emprego da força, numa ordem democrática? O que é isso? Acho que, de certa forma, uma coisa que não absolutamente não justifica, mas explica, né, foi a incapacidade crônica do Estado garantir segurança, garantir alguma situação de segurança para a população, né? Isso faz com que a população admita, eventualmente e frequentemente, né, outros agentes que fariam essa tarefa, né? A constituição das milícias foi, em algum momento, festejada em alguns setores, até da imprensa no Rio de Janeiro, como uma solução possível para o problema do tráfico, né? Qualquer coisa é melhor do que o traficante. Não obstante, na ausência do Estado, não há garantia de que o problema da milícia não vai se tornar tão importante, tão danoso quanto o problema dos traficantes, né? As drogas vão continuar dando muito dinheiro, as armas vão continuar dando muito dinheiro. Eu acho que a troca de um agente por outro, né, pode... Para fazer um paralelo, por exemplo, a Colômbia. A Colômbia é hoje muito citada como uma espécie de paradigma no enfrentamento dessa questão do tráfico, do crime organizado, das drogas. Entretanto, a Colômbia tem guerrilha ainda na selva, tem paramilitares. Como é que o senhor que lida com o assunto em vários países, como é que o senhor vê essa questão? Como é que isso pode evoluir, na sua opinião? Com base em outras experiências, comparando com outros países? Você mencionou um caso que é na região, próximo do Brasil, que deu certo. A situação estava desesperadora, com problema de terrorismo, problema de violência, e a cidade de Bogotá, Cali e Medellín conseguiram, em um período de 10, 15 anos, não foi de imediato, conseguiram reverter isso. Para fazer de uma longa história uma curta, o que fez a diferença foi, primeiro, ter o prefeito da cidade que considerou a questão da segurança a sua prioridade absoluta. E foram 3 ou 4 prefeitos que se sucederam mantendo esta prioridade como a primeira prioridade da cidade. E foi a grande capacidade de liderança e de gestão de todos os órgãos públicos da cidade e a capacidade de mobilizar a sociedade civil. Foi uma grande mobilização. Também para boicotar os produtos que estavam comercializados pelos grupos criminosos. Então, droga diminuiu muito o consumo, foi uma visão anti-crime, mas também do ponto de vista de descapitalizar os grupos criminosos. O crime é forte porque consegue vender os seus produtos e ganhar muito dinheiro. Agora, se a sociedade consegue se organizar e diminuir a compra destes produtos, você descapitaliza o crime. Com o enfrentamento bem estruturado da polícia, que isto também aconteceu na Colômbia, você fez que o custo de operação dos crimes organizados aumentou muito. Então, no final, estes grupos criminosos que criavam muitos problemas de violência e de terrorismo foram mais para o interior do país e continuam forte na área rural. Bom, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco discutindo o crime organizado.